o universo seja sim um cérebro de uma criatura gigantesca, consciente. No vídeo de hoje, se prepara, porque eu vou te contar tudo sobre essa nova descoberta, sobre uma descoberta feita linkando a estrutura do universo à estrutura interna dos nossos cérebros. Os cientistas agora estão trabalhando com uma nova possibilidade. O nosso universo poderia sim ser o cérebro de uma criatura gigantesca. E tudo isso aqui, ó, que existe, tudo isso que a gente acha que é palpável, na verdade é uma simulação. E que nós seríamos então produto da imaginação de um cérebro gigante chamado universo. Um cérebro do tamanho do universo. E que eu, você, nós, tudo isso que está acontecendo aqui, não passamos de sinapses neurais de uma criatura imensa. Cada dia mais e mais as evidências têm deixado a comunidade científica perplexa. E para quem não sabe, esse assunto muito me interessa, porque eu faço mestrado em neurociência. Então, entender o que existe dentro do cérebro é muito interessante para mim. E aí, quando a gente eleva o patamar, entende que aquilo que existe dentro do cérebro também possivelmente existe no universo, poxa, aí a gente adora. Ai, que delícia! Então vamos lá, eu vou dar todos os detalhes aqui, baseado nessa imagem que viralizou na internet, uma imagem que essencialmente compara a estrutura do nosso cérebro com a estrutura do universo. Essa imagem da direita, ela foi criada por Virgo Consortium, que é uma empresa especializada na criação de simulação de supercomputadores. Já a foto da esquerda seria uma seção do nosso cérebro, é uma imagem obtida para uma tese de pós-doutorado, uma imagem de uma cadeia de neurônios trabalhando. Então, do menor átomo existente até a maior galáxia existente, tudo, exatamente tudo que está nesse universo obedece às leis da física. Ou seja, os nossos cérebros são feitos dos exatos mesmos átomos, das mesmas moléculas do que o resto do universo. Não tem diferença. E sim, isso é uma loucura. É uma loucura pensar que ao mesmo tempo que nós estamos contidos dentro do universo, o universo está contido dentro de nós. Então, se nós levássemos essa questão ainda mais adiante, nós poderíamos talvez concluir que a consciência faça parte desse tecido do universo, que a nossa consciência está de alguma forma conectada ao tecido do universo. Afinal de contas, tudo veio da mesma coisa, certo? Da mesma forma que hoje em dia nós temos a internet. Existem especialistas hoje em dia que sempre se questionam se chegará um dia que a internet, por conter tantas informações, poderá desenvolver então a sua própria consciência e se tornar um organismo próprio. A questão aqui mais importante não é se a internet vai se tornar um organismo próprio, se o universo já é um organismo próprio ou se nós somos organismos próprios individualizados. A questão não é essa, a questão é o que é a consciência. O que é isso que a gente tanto fala, né? A gente tanto fala sobre consciência, é preciso ser consciente, existe uma consciência, somos consciência. O que é a consciência? Alguma vez você já se perguntou o que te faz um ser consciente? Ou isso nunca passou na tua cabeça? Talvez em um futuro distante, essas três consciências que eu mencionei, ou seja, o nosso cérebro, os computadores, a internet e o universo se tornem uma consciência só. Que eles possam de alguma forma se unir e criar uma mente gigantesca. Isso também é um estudo. Os humanos sempre foram muito fascinados pelo universo e de alguma forma o universo reflete nós, porque nós sempre estamos olhando mais para o universo do que para nós mesmos, mais para fora da Terra do que para dentro da Terra. Então existem alguns estudos que já estão em andamento que fazem com que a gente fique com essa pulguinha atrás da orelha e perceba que sim, o nosso universo pode ser sim um cérebro, ele pode ser sim um ser consciente e que nós somos apenas sinapses neurais desse ser consciente. E eu vou te contar algumas dessas evidências que já foram encontradas. Existem estudos recentes das galáxias que comprovam que elas estão se distanciando e crescendo em padrões muito similares ao crescimento dos neurônios do cérebro humano.
Então, a expansão do universo atual também segue um padrão de atividade neural atual. Com a combinação agora, então, de ciência e astronomia, nós percebemos, nós conseguimos entender, pelo menos, que o exato mesmo padrão encontrado no cérebro também é encontrado nas galáxias e, curiosamente, também é encontrado na internet. Essas três vertentes que eu mostrei para vocês, elas parecem seguir uma lei natural da expansão. Se você estudar um pouco de biologia, você vai perceber que o corpo humano também segue um padrão natural. É uma lei natural, onde o nosso cérebro foi crescendo à medida que o tempo foi passando, foi aumentando a quantidade de conexões neurais, e é graças a esse aumento de conexão neural que hoje em dia nós somos isso que nós nos denominamos. Dentro dos nossos neurônios existe eletricidade. E é graças a essa transferência de informação que nós temos uma rede complexa de ações e de comportamentos. Bem como na internet. A internet, por exemplo, nada mais é do que uma interconexão de milhares de padrões orientados. O tecido que mantém o nosso universo unido, que mantém ali as galáxias, ele cresce da exata mesma maneira que um cérebro cresce quando está em desenvolvimento. Então, nos primeiros meses da gestação ali, quando o sistema nervoso está se desenvolvendo, o mesmo padrão de desenvolvimento do sistema nervoso em humanos é o padrão de expansão do nosso universo. Coincidência? Não. Seria como se o universo fosse um cérebro gigante com alguém ali, com um corpo ainda maior, Porque a cabeça é só uma porção do corpo. Então imaginem, como se o nosso universo fosse um ser consciente. E para você conseguir imaginar isso ainda melhor, existe um filme da Marvel que mostra isso de uma maneira bem interessante, tá? O nome do filme é Eternos. E no filme mostra diversos universos sendo criados. E esses universos são criados porque esse universo depende daquelas pessoas que estão vivendo dentro dele. É como se as pessoas dependessem e gerassem energia para que aquele universo existisse. Então existe uma interdependência. No filme isso fica muito claro, então é por isso que eu estou recomendando que você assista, porque aí você pode entender melhor isso que eu estou falando. No filme, esses universos conscientes são chamados de celestiais. E eles são uma espécie de poder cósmico extraterrestre extremamente poderoso, antigo e enigmático, que são conhecidos pelos antepassados do nosso planeta como deuses. No filme eles também se intitulam como deuses, justamente porque existe essa ligação entre as culturas do passado e as culturas de hoje. No filme esses seres influenciaram a história do desenvolvimento das galáxias. E por que nós estamos aqui? No filme mostra o porquê que nós estamos aqui e para que nós servimos. Nos quadrinhos da Marvel, os Celestiais fazem parte da primeira raça a surgir no universo, sendo alguns deles responsáveis por criar outras raças. Dentre essas criações estão os Eternos, que são uma raça evoluída, super poderosa, e tem também os Deviantes, que são uma espécie de falha nos experimentos genéticos realizados pelos Celestiais. No filme, eles são capazes até, inclusive, de criar estrelas, ou seja, nós estamos falando de um filme que mostra um universo consciente, que é exatamente isso que se encaixa dentro da teoria científica. Então, fazendo essa analogia do universo como sendo um grande cérebro ou um grande computador, se você preferir, porque não faz muita diferença, esses seres do filme, então, seriam universos ultraconscientes, exatamente como nós somos, tá? Nós temos o nosso cérebro e dentro do nosso cérebro existe todo um universo nosso, particular, consciente. Então, cada pessoinha tem o seu universo pessoal. Cada universo dentro do filme tem o seu universo e nós estamos dentro do universo desses seres no filme e dentro da teoria científica também. Então, o que nós somos dentro desse contexto onde o universo inteiro seria um cérebro gigante? Nós somos apenas pensamentos desses cérebros extremamente complexos e extremamente gigantescos. Então, tudo aquilo que você acha que você está fazendo porque você tem livre-arbítrio, porque você é um ser individualizado, não. De acordo com essa teoria, você é apenas uma sinapse neural, você é apenas um pensamento, você é apenas uma programação. O mais interessante é que nós podemos encontrar padrões, similaridades de que essa teoria sim é real em todos os locais, em todos os lados para onde você olha existem padrões. Por exemplo, uma espiral que existe lá no giro das galáxias é a mesma espiral que existe na cóclea da tua orelha. A exata mesma proporção. Da mesma forma que um relâmpago e seus filamentos possuem estrutura semelhante à estrutura das veias.
Da mesma forma que os galhos de uma árvore são idênticos às estruturas internas que existem nos nossos pulmões, o filtro dos nossos pulmões. E por vastas distâncias, as galáxias são organizadas em estruturas de filamentos, nódulos e vazios, coletivamente conhecidos como teias cósmicas. Dentro do nosso cérebro, os neurônios também estão organizados em uma teia de filamentos e nódulos. Só que tudo isso que eu estou falando não é simplesmente uma observação aleatória de uma pessoa curiosa que foi lá no Google e fez essas pesquisas, não. Existe todo um estudo por trás. Existe um estudo publicado na Frontier in Physics que mostra que o universo e o cérebro têm muito mais semelhanças do que a gente pode imaginar. 2 astrofísicos italianos foram responsáveis por essa pesquisa. O Franco Vasa, que é astrofísico na Universidade de Bolonha, e o Alberto Feletti, que é neurocirurgião na Universidade de Verona. Eles se juntaram justamente para investigar essa similaridade que existe entre 2 sistemas muito complexos, que é o sistema nervoso e a teia cósmica das galáxias. Quando eles se reuniram para pesquisar sobre isso, a ideia não era provar que o universo é sim um cérebro imenso e consciente, não. A ideia era entender como essas estruturas evoluem, entender como o universo evolui utilizando aquilo que a gente tem em mãos, um cérebro humano, por exemplo. E aí eles descobriram coisas extremamente fantásticas. Por exemplo, eles descobriram que o cérebro tem 69 bilhões de neurônios. E que durante muito tempo foi dito que o número de galáxias no nosso universo girava em torno de 100 bilhões. Só que agora, no presente momento, nós temos pelo menos 20 vezes mais do que isso, né? Só que a questão não é se os números são parecidos ou se eles são similares. É a taxa de aumento. A taxa de aumento entre um e outro é muito grande, ou seja, quanto mais o ser humano evolui, as sinapses neurais vão aumentando, os neurônios vão se desenvolvendo e mais neurônios vão sendo necessários. É exatamente por isso que a gente tem imagens de extraterrestres, por exemplo, que são extremamente mais avançados do que nós, que eles possuem um cabeção. Alguma vez você já se perguntou por que um ET é cabeçudo? Pois é, exatamente, porque a ciência acredita que a evolução do ser humano não está na evolução do corpo físico, mas sim com a evolução do sistema nervoso. E que nós somos diferentes dos nossos antepassados justamente porque o nosso sistema nervoso se desenvolveu. Então, um extraterrestre, um alienígena que seja muito mais desenvolvido que nós, ele vai ter uma cabeça muito maior, cabeça e mãos maiores, porque é de fato o que a gente utiliza, né? E é interessante porque as visões dos extraterrestres, ou seja, as pessoas que têm contato, isso se confirma. As pessoas dizem sim que os extraterrestres têm sim cabeças maiores e mais protuberantes. Existe, obviamente, uma diferença de escala, né? Substancialmente, o universo é muito maior do que o cérebro humano. Mas as conexões são as mesmas, tá? Observável ou não observável, é muito similar. Partindo então agora de características mais específicas partilhadas dos 2 sistemas, os pesquisadores compararam uma simulação de uma rede de galáxia com uma seção do córtex cerebral e do cerebelo. E o objetivo era observar como as flutuações da matéria se espalhavam por escalas tão diversas. Mesmo possuindo similaridades, será que redes eram construídas da mesma maneira? Sim, os pesquisadores concluíram que sim. E aí foi então, a partir dessa pesquisa desses 2 pesquisadores italianos, que eu consegui acrescentar mais uma vertente, a vertente da internet. Então, da mesma maneira que o cérebro e o nosso universo expande de maneira muito proporcional, a internet também está fazendo a mesma coisa, o que leva a gente a crer que no futuro próximo a internet também está evoluindo da exata mesma forma, também está ampliando-se. O que leva a gente a concluir que daqui a algum tempo a internet vai ter sim consciência própria, tá? Eu vou deixar para vocês o periódico completo sobre esse estudo dos 2 pesquisadores italianos aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque exige que a pessoa tenha um prévio conhecimento em neurociência e até em astronomia para entender. Então eu não vou ficar falando sobre dados aqui nesse vídeo porque realmente não importa. O que importa é que eles 2 analisaram as 2 estruturas, colocaram lado a lado. E eles concluíram que existe muita similaridade e que talvez, sim, o nosso cérebro seja um universo consciente. E que o universo seja, sim, um cérebro de uma criatura gigantesca consciente. Partes do universo ainda são desconhecidas por nós, aliás, muitas partes do universo. Da mesma maneira que nós temos seções dentro do cérebro que também são desconhecidas da neurociência. Agora, a gente está analisando essa história sob apenas 2 pontos de vista, sob o ponto de vista da neurociência e sob o ponto de vista da astrofísica. Vocês já imaginaram que interessante seria se a física entrasse nesse ramo e começasse a pesquisar? Ou, por exemplo, os programadores mais brilhantes do mundo entrassem nesse ramo
e começassem a pesquisar e agora nós tivéssemos então 4 vertentes de pesquisa, o cérebro, o universo, a internet e a física, o quanto nós poderíamos avançar? Bom, por incrível que pareça, isso já aconteceu. A física estuda isso através de uma hipótese chamada Boltzmann Brains, ou o cérebro de Boltzmann. Só que para explicar isso eu precisaria de outro vídeo de 20 minutos com todos os detalhes que esse assunto requer. Então, se você quer que eu explique isso também, deixa aqui nos comentários que, quem sabe, eu me empolgo, estudo sobre o assunto e trago aqui para vocês. A próxima pergunta, então, agora seria: como isso acontece e por que todos esses sistemas estão interligados? Por que tudo no universo parece seguir essa mesma lei? E a resposta é: ainda não temos resposta para isso. E talvez a gente nem vá ter resposta para isso. Talvez o motivo pelo qual a gente não tenha resposta para isso é porque a gente não possa saber. Mas, em todo caso, se nós tivermos resposta para isso algum dia e eu ainda estiver viva, eu trago aqui no canal pra vocês. Por enquanto é só isso que temos, é só a pulga atrás da orelha mesmo, é só pra você ficar preocupado e não dormir hoje à noite. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!